GDCast Copel, o podcast da Geração Distribuída. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um GDCast. Hoje a gente busca destacar um projeto que é prata da casa e acaba de se tornar reconhecido pelo Prêmio de Inovação concedido pela Comissão de Integração Energética Regional, o CIE latino-americano. Trata-se de um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado na Copel a fim de estudar as transações de compra e venda de geração distribuída pela internet. Para contar sobre esse trabalho, estamos recebendo o gerente dessa iniciativa, o nosso colega Frank Toshioka. Obrigada, Frank, por conversar aqui com o ouvinte do GDCast. Eu já começo com uma pergunta. O nome do projeto que levou medalha de bronze aí na premiação do CIE é o Marketplace Descentralizado para Comercialização de Energia Elétrica baseado em blockchain. Então tem dois termos aí pra gente que são, de repente, novos, né? Marketplace e blockchain. Traduzindo aqui pra gente, o que é esse projeto? Seja muito bem-vindo ao GDCast. Obrigado a você e a todos os ouvintes. É um grande prazer estar participando deste nosso podcast. Primeiro, o termo blockchain. O blockchain, ele tem sua origem ligada principalmente às criptomoedas digitais. As mais famosas, nós temos o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple e outras atualmente utilizadas no mercado financeiro digital em âmbitos globais. Então, qualquer pessoa consegue fazer essas compras e vendas através de uma plataforma, que é o mesmo conceito que a gente está utilizando no nosso projeto, essa plataforma, que é o Marketplace. Então, de modo geral, o blockchain fornece um suporte tecnológico para uma operação descentralizada. Então, esse é um outro termo que a gente utiliza durante o nosso projeto. Requisito, então, fundamental no ambiente sem fronteiras e de alcance global, através da nossa internet, e para a realização de transações de forma segura e confiável. Então, outros dois pré-requisitos para o nosso projeto, essa forma segura e confiável. Outra coisa é a não necessidade de intermediários ou autoridades centrais, como, por exemplo, a gente pode citar os bancos. Em termos gerais, o blockchain, essa nossa tecnologia empregada no nosso projeto, ele pode ser tratado como um livro. Então, um livro de registro, distribuído em múltiplas cópias, que são validadas por todos os participantes dessa rede. O blockchain, ele funciona como uma cadeia de blocos digitais com códigos que podem ser criptografados e eles vão armazenar algum tipo de dado, como, por exemplo, essas transações financeiras, e com uma identificação como se fosse uma impressão digital do bloco. Então, o bloco ele vai estar certificado através dessa impressão digital. E assim que esse bloco ele for construído e validado por toda a rede, ele se junta à cadeia, como se fosse uma cadeia de DNA, então ele vai se juntando. Então, garante-se, assim, a questão da segurança de, por exemplo, alguém tenta fraudar, mas não vai conseguir. E empregando técnicas criptográficas, como assinaturas digitais, chaves simétricas que podem ser públicas ou privadas, e as estruturas de blocos para armazenar essas transações registradas nesses ledgers, que são os registros. O projeto, então, basicamente, o que ele quer? Ele quer aplicar essa tecnologia blockchain das criptomoedas na concepção, no desenvolvimento da infraestrutura do software, testes e avaliação de um modelo de mercado novo, baseado, então, nessa comercialização de energia elétrica diretamente entre consumidores e prosumidores, utilizando de dados de medições da geração distribuída. Então, nós temos diversas fontes de medições e nosso foco, então, uma delas é a da geração distribuída, fora as questões das nossas medições de rede básica. Então, prosumidor, que eu comentei, é um neologismo criado com a junção das palavras produtor e consumidor. Resumindo, ele pode ser uma casa com sua placa solar fotovoltaica. Então, hoje em dia, a maior parte da população brasileira é consumidora, mas nos próximos anos a gente espera ter esse advento maior dos prosumidores. Você poderia dar um exemplo prático para a gente, né? Eu não tenho placa fotovoltaica na minha casa, não tenho uma geração própria. E você, Frank, tem lá na sua casa uma microgeração instalada no seu telhado. O que vocês estão querendo é criar um sistema onde eu possa procurar o Frank
e perguntar ao Frank, ao invés de compensar essa energia numa outra unidade da sua própria titularidade, você não quer vender para mim essa energia excedente que você está tendo aí na sua geração? É mais ou menos isso? É mesmo, Raquel. Esse é o princípio que nós imaginamos dentro do nosso projeto. Inclusive, para esse tipo de conceito, nós podemos explorar mais a questão do marketplace. É basicamente isso que você citou. No nosso modelo, a gente pretende o quê? Fazer essa comercialização entre consumidores e prosumidores de uma mesma microrrede, ou seja, eu posso ofertar para você, Raquel, e você pode estar comprando de mim. Ou uma comercialização da energia excedente gerada nessas micro-redes e que estão injetadas nessa rede de distribuição através de um marketplace global que a gente pretende nesse nosso projeto, podendo então haver a participação de atores como comercializadores de energia, consumidores e prosumidores. E como que é feito isso? A gente imaginou um modelo valorado ao PLD. O PLD é o preço de liquidação das diferenças. Hoje, então, o mercado está centralizado na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É como se fosse um operador financeiro do nosso sistema elétrico brasileiro. Então, o PLD, preço de liquidação das diferenças, ele já foi mensal, passou a ser semanal e, a partir de janeiro deste ano, ele é horário. Então, nós pegamos esse modelo do PLD, jogamos para o nosso modelo do marketplace, aplicando assim, então essa valoração através do PLD, e com isso nós avaliamos algumas alternativas, algumas oportunidades para se considerar então esse cenário de contratação descentralizado da energia renovável da geração distribuída e aplicação então do PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, como referência nos preços. Então, ao considerar essa questão da precificação de energia com base no PLD horário para ambiente do nosso marketplace de geração distribuída fotovoltaica, esperava-se assim, impactos bastante positivos, que se tornaram realidade, principalmente por conta que o pico da geração da energia dessas usinas solares, ela se dá normalmente entre as 10 até as 15 horas. Quando os ares condicionados estão bombando, o nosso novo horário de pico, né? Isso mesmo, Raquel. Ô Frank, agora quando você diz que é sem intermediários, significa que o prosumidor e consumidor poderão negociar entre si, sem ninguém estar ali no meio, mas existe um papel da distribuidora, não é? Qual é esse papel, né? Você comentou aí da questão da medição bidirecional, e eu acredito que isso seja de qualquer maneira operacionalizado pela distribuidora, tem a questão da operação das redes e fica restrito nesse escopo o papel da distribuidora dentro desse novo marketplace? Então, Raquel, você pegou bem o fio da meada aí. Então, primeiro princípio, essa questão das medições. Então, através das medições inteligentes, nós temos a possibilidade, então, de ter acesso às medições dos canais de consumo e geração, que vão servir de subsídio aqui para o nosso modelo do marketplace, baseado, então, nessa questão da oferta e da demanda. Então, com essas medições, nós temos, então, uma forte fonte aqui de dados iniciais. Na sequência, o que nós temos aqui? São as operações propriamente ditas aqui do nosso marketplace, baseadas em leilões de energia, e o nosso modelo, ele é executado após as medições. Então, por exemplo, as medições de ontem, a gente vai processar no dia seguinte, e esses leilões, eles são considerados, na sequência, em intervalos configuráveis, que podem ser de 15, 30 ou 60 minutos, e conforme eu havia comentado, esses leilões eles são baseados em ofertas e demandas. Ou seja, é um sistema também que permite uma interação online, assim, praticamente em tempo real, então. Diferente do que a gente tem hoje no Mercado Livre, que você assina um contrato e ele vai durar alguns anos, enfim. Isso mesmo, Raquel. Então, no nosso modelo, um pouco expandindo um pouco esse conceito que eu falei, também a Copel Distribuição, nesse nosso modelo, vai ser um dos principais atores com relação a essas validações dos ledgers que eu comentei, os registros. Então, vários
atores vão estar validando o sistema aqui, mas só que quem será o concentrador de todas as informações nesse nosso modelo será a Copel Distribuição. Então, além das medições, o ator principal aqui nesse nosso modelo serão as distribuidoras, principalmente por conta que detém essa parte aí da parte de medições e também da parte da validação. Bacana. Agora, para desenvolver um projeto de pesquisa e desenvolvimento dessa envergadura, né, Frank? Gostaria que você contasse um pouquinho do projeto, como é que ele começou e quem são esses parceiros envolvidos até vocês chegarem na realização, assim, né, de ser reconhecidos aí como um dos projetos de P&D mais importantes desenvolvidos recentemente na América Latina. Então, Raquel, esse projeto ele se iniciou com uma chamada pública, num tema envolvendo blockchain. A partir disso, houve a submissão de vários trabalhos, dentre eles, então, esse nosso projeto. Ele se iniciou em agosto de 2019, e em março de 2020 houve o cenário da pandemia. Tivemos que fazer algumas adequações de nossos trabalhos, passando então para trabalhos remotos. Cerca de 70% do nosso projeto foi em ambiente remoto, e vamos concluir agora esse projeto em novembro deste ano. Então, o projeto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, ele foi custeado pela ANEEL, tendo como proponente a Copel Distribuição e como instituição executora o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, que é o CPQD, que está localizado lá em Campinas, em São Paulo. Agora, o fato da ANEEL ter promovido uma chamada pública justamente com esse tema anima vocês no sentido de poder se ter uma expectativa de que isso se torne realidade em breve? E aí te pergunto mais, além do aspecto regulatório, quais são os passos que ainda são necessários a gente percorrer até ver isso tudo que vocês estudaram ser colocado em prática? Raquel, sobre essa questão aí da perspectiva regulatória, que nós estudamos bastante aqui do nosso projeto, ele também considera o contexto atual de possíveis revisões nas regras de operação da geração distribuída, que precisa evoluir bastante, seus reflexos sobre o mercado de energia e as iniciativas de modernização do setor elétrico nacional, que, com certeza, a ANEEL ela está antenada nesses assuntos aí disruptivos que podem contribuir com essa modernização. Então, dessa forma, aspectos como a revisão das regras, a compensação da geração distribuída, a possibilidade de novos instrumentos para a remuneração dos investimentos, a coexistência com o net metering, que é esse nosso sistema, flexibilidade na regulação para estimular a instalação de sistemas de maior capacidade, questão da sustentabilidade econômica das distribuidoras frente às evoluções do mercado, principalmente nas questões das tarifas binômias, e o tratamento do modelo de comercialização descentralizada que nós verificamos dentro do nosso projeto como uma das modalidades de um futuro, diríamos, no mercado livre, em baixa tensão, se apresentando como fundamentais para essas iniciativas relacionadas ao marketplace descentralizado para a geração distribuída. Ou seja, um desafio e tanto, né? Mas que vai ser necessário, pelo que a gente observa da expansão da GD e do interesse da ANEEL no tema, vai ser necessário que o conjunto de atores aí atravesse, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da GD, você acaba de lançar, junto com autores parceiros, uma publicação a respeito de mobilidade elétrica e da relação que esse aspecto pode ter com a gestão do sistema elétrico e da GD também, né? Por que não? Gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito do livro novo, e parece que você tem mais um projeto no forno aí para daqui a pouco a gente conhecer. Isso mesmo, Raquel. Então, esse livro nós lançamos essa semana, e ele explora então um pouco dessa questão envolvendo mobilidade elétrica. O nome do livro é Mobilidade Elétrica, para a questão envolvendo a gestão pelo lado da demanda. Então, nesse projeto envolvendo esse outro tema, um tema disruptivo, que é a questão da mobilidade elétrica, nós exploramos bastante essa questão dessa gestão pelo lado do consumidor,
que é a questão da gestão da demanda, para evitar principalmente os picos que acontecem durante o dia, picos de demandas, que acabam prejudicando um pouco em termos operacionais, principalmente por conta que nós temos metas a cumprir. Cada nosso ponto de contratação ele tem um valor específico aí em termos de medições. Então, nós não podemos ultrapassar 110% do valor de contratação na ponta e fora ponta para cada um dos nossos pontos de contratações. Então, isso daqui ele tende a ajudar o sistema elétrico como um todo para evitar esses picos. E quem quiser conhecer essa publicação, que é fruto de um outro PID do qual o Frank faz parte, como é que faz, Frank? Pode fazer contato contigo? Tem uma versão online? E nós estamos providenciando essa versão online e, na sequência, a gente vai estar disponibilizando para todos os copelianos. Ele está saindo pela Insight Editora e, se você tiver curiosidade, ele se chama O Setor Elétrico e a Gestão pelo Lado da Demanda na Mobilidade Elétrica. Ô Frank, aí tem um novo projeto aí desse PID que é assunto do nosso podcast de hoje, a respeito dos blockchains? Isso mesmo, Raquel. Tem uma novidade, um spoiler. Nós, semana que vem, estaremos lançando um livro fruto desse nosso projeto envolvendo o tema blockchain. Então, é uma novidade que semana que vem vocês vão poder acompanhar esse lançamento e fiquem no aguardo. Maravilha, nossa, aprendi bastante, são temas muito novos, instigantes, né, Frank? Acho que todo mundo que gosta de energia e de inovação deve ter achado interessante conhecer aqui o que vocês estão não só descobrindo, mas elaborando mesmo, né? É uma construção de um futuro que tem que ser feito por todos nós que estamos envolvidos com o setor elétrico como um todo, né? Te agradeço muito a disposição, o engenheiro eletricista Frank Toshioka, que atua no setor de comercialização de energia da Copel Distribuição e gerencia esse projeto de pesquisa e desenvolvimento premiado pela Comissão de Integração Energética Regional Latino-Americana, o CIER. Parabéns, Frank, novamente pelo projeto e muito obrigada por conversar aqui com a gente com o convite do GDcast. Raquel, mais uma vez, obrigado pelo convite. Coloco à disposição dos ouvintes para sanar eventuais dúvidas específicas ou novos temas a serem abordados. E antes de encerrar, você fica com as últimas notícias da geração distribuída. Clientes que querem instalar uma unidade de microgeração na área de concessão da Copel ganharam uma redução de 15 dias no prazo para a conexão do sistema à rede da distribuidora. Isto graças à implantação de uma automação na análise dos projetos, que é a primeira etapa necessária para colocar uma geração própria em funcionamento integrado ao sistema da companhia. Agora, o responsável técnico já recebe o resultado da análise imediatamente após preencher os dados na plataforma própria para estes profissionais, que é o Projeto Elétrico Web dentro do site da Copel. Mesmo com todos os problemas na cadeia de abastecimento mundial, a energia solar segue batendo recordes de geração no Brasil. Faltando pouco mais de 40 dias para o encerramento do ano, a potência instalada fotovoltaica no segmento de GD em 2021 já se equiparou ao instalado em todo o ano de 2020. Dados da ANEEL apontam ainda que o número de sistemas instalados neste ano é 25% maior que o ano passado. Foram 267 mil novas conexões. Isso evidencia uma preferência dos consumidores por sistemas de menor potência. 99,9% dos projetos têm até 750 kW. As informações são da Agência Estadual de Notícias e do portal da Associação Absolar. Obrigada pela sua companhia até aqui. Eu sou Raquel Cagliari e te espero no próximo GDcast. GDcast Copel, o podcast da geração distribuída.